sejam bem-vindos ao Conversas Caras, o nosso podcast para falar de comportamento, estilo de vida, negócios. E essa convidada de hoje, gente, olha, faz um tempo que eu tava querendo que ela viesse no podcast, que a gente gravasse conteúdo juntas. E eu vou apresentar para vocês a Vanessa Rouvier, é fundadora da L'Escarpin, uma marca de sapatos de luxo feito sob demanda, que traduzem elegância, identidade e propósito. Uma proposta de slow fashion, que eu amo slow fashion, a produção artesanal. A L'Escarpin, ela desenvolve escarpins autorais pensado para mulheres que valorizam exclusividade, conforto e presença. Cada par é produzido sob encomenda, em couro legítimo e altíssima qualidade, permitindo que sapatos que unissem sofisticação e identidade. A L'Escarpin também desenvolve saltos sob medidas para ocasiões especiais. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada, Cris. É um prazer estar aqui com você. Maravilha. Vamos começar por essa pergunta aqui que diz muito. Escarpin sempre foi um símbolo de elegância feminina, mas na sua visão, o que faz um salto alto se transformar em um verdadeiro símbolo de poder e sofisticação? Maravilhosa essa pergunta, eu adoro. Eu digo que eu busco traduzir justamente isso nos nossos calçados. Historicamente, o Escarpin sempre esteve ligado à sofisticação, à elegância da mulher. É um dos sapatos mais reconhecidos, inclusive, né? Acho que quase todas as mulheres sabem o que é um Escarpin. Inclusive, é o sapato que os homens mais reconhecem também. Sabem o que é um Escarpin. Mas, na minha visão, o que faz ele realmente se transformar num símbolo de poder é ele representar aquilo que a mulher se considera, se vê, né? De nada adianta a gente estar vestindo algo que a gente esteja simplesmente se encaixando, né? Que não seja algo que venha de dentro de nós. Então, quando eu criei a L'Escarpin, a minha vontade, o meu desejo, o meu intuito era justamente criar algo que a mulher se identificasse. E por isso a gente dá essa oportunidade para as nossas clientes de criarem, de fato, o seu Escarpin. Criar, né, a partir das suas cores favoritas ou das cores que elas têm alguma relação, alguma memória afetiva, porque dessa maneira eu entendo que a gente pisa diferente, né? Então, com isso, a gente se torna mais poderosa. A memória afetiva, eu tenho ela de uma cena bem clara na minha mente, porque a minha avó, ela é uma mulher muito elegante, né? E ela sempre se vestia assim, ela tá com o cabelo sempre escovados, umas saias evasês, e camisa bem alinhada, e ela sempre tava com um Escarpin. E aí eu em casa, né, como toda menina, ou quase todas, né, porque isso vai muito da nossa personalidade, que depois reflete nesse estilo pessoal, que é o elegante, mas já desde lá eu já comecei a me identificar, porque eu queria usar os sapatos da minha avó, os Escarpins dela, né, e aí eu colocava, saia andando pela casa, já minha irmã já não, né, então já vem da nossa personalidade, uma memória que me vem muito quando se trata de Escarpin e eu uso até hoje. Outra pergunta, mulheres que ocupam a posição de liderança costumam ser muito estratégicas na forma como se apresentam. Na sua visão, Vanessa, o sapato pode ser uma ferramenta de comunicação silenciosa dentro da estratégia de imagem de uma mulher? Com certeza, com certeza. A gente sabe que moda é expressão, né? A gente se expressa muito através do que a gente veste, do que a gente carrega, eu digo, né? Porque a roupa a gente está carregando, né? Então a gente vai se expor através, né, do que a gente escolhe vestir. E eu entendo que o calçado, né, o Escarpin, ele pode ser algo muito silencioso, mas ao mesmo tempo muito revelador. Quando você se apresenta com o Escarpin, e dependendo da maneira que ele seja, né, eu não consigo mostrar agora o que eu estou usando, mas revela muito sobre a sua personalidade, sobre a sua intencionalidade, né? Então, eu sou o tipo de pessoa que eu me visto a partir do sapato, né? E eu entendo que seja muito importante, porque o sapato, ele é a base,
né? Ele é a base de tudo, o nosso caminhar, a nossa estrutura, né? Então, quando a gente pensa dessa maneira estrategicamente, isso revela muito, né, da nossa intenção. E as mulheres em posição de liderança, elas precisam ser intencionais, né? Historicamente, a gente precisava muito se masculinizar para termos uma posição de liderança. E hoje a gente já não vive mais essa situação. Então, através, né, do nosso calçado, através das nossas roupas, enfim, a gente consegue trazer muito da nossa essência também, né, e trazer essa nossa forma de liderar diferente. Então, eu entendo que o sapato seja a base realmente para a gente demonstrar, além da nossa personalidade, a maneira como a gente lidera. E faz toda a diferença no estilo. Eu adoro. Existe uma frase no universo da moda que diz que você pode entender muito sobre uma pessoa olhando para os sapatos dela. E na sua experiência criando o Scarpin sobre medida, o que o sapato revela sobre uma pessoa, né? Quando você olha para o sapato, o que está dizendo sobre essa pessoa? Então, na Lei Scarpin, como a gente tem a oportunidade de deixar a nossa cliente criar, né, o Scarpin dela, a gente acaba passando por um processo com essa mulher, né? Mesmo que seja rápido, às vezes ela já vem com muita certeza do que ela quer e já sabe exatamente as cores, se ela quer algum, né, um modelo específico, mas ela sempre precisa comunicar pra gente de alguma maneira o que ela quer naquele Scarpin. Então esse processo revela muito. Chega às vezes a mulher que ela, né, quer um sapato mais clássico, minimalista, com umas cores, enfim, mais neutras, né? Então isso já traz pra gente que ela provavelmente é uma mulher muito estratégica, enfim, né, mais comedida. E às vezes não, vem uma mulher que ela já quer uma combinação de materiais, de cores, algo mais exótico. Então a gente já pensa que ela quer realmente comunicar a sua personalidade, a sua criatividade. Mas o mais interessante, ao meu ver, nesse processo, é como muitas às vezes chegam querendo aquilo que funciona, ou aquilo que já é o esperado, do que deve ser um Scarpin, ou do que representa elegância, ou poder, ou liderança. E nesse processo, às vezes com algumas perguntas mais estratégicas que a gente já tem, né, por 9 anos de experiência, a gente consegue levar ela a realmente encontrar aquilo que ela desejava e não permitir que ela saia dessa experiência apenas com um calçado que sim vai cumprir o papel, mas algo realmente que ela cria, né? E quando a mulher está criando um Scarpin, ela está criando muito mais do que um produto, né? Ela está criando ali uma extensão da personalidade dela, né? Que vai acompanhá-la nos momentos mais importantes, numa reunião, numa palestra, numa entrevista, numa ocasião especial da vida. Então, é realmente um processo incrível e, com certeza, eu digo que eu conheço as minhas clientes intimamente. É um processo dentro da moda, né, Vanessa, que a gente precisa entender um pouco mais esse cliente. E ela, quanto mais autoconhecimento tem, mais nos ajuda. Porque às vezes elas têm uma ideia, mas precisam exatamente desse direcionamento. E quando vê o produto ali, o Scarpin, nossa, era isso que eu queria, vocês traduziram exatamente. Porque não tem nada igual o que ela queria. E vocês vão criando a partir desse briefing ali, dessa conversa, e vai surgindo algo muito único. Isso é interessantíssimo. Inclusive, deixa eu só interromper um minuto, esse nosso processo dentro da Lei Scarpin se chama Lei Scarpin Una, que você trouxe, que é muito único. E a Una, ela nasceu justamente para isso, para que a gente dê essa oportunidade de trazer esses calçados únicos mesmo, né? Porque, claro, dentro do nosso site, no nosso Instagram, tem ali as nossas coleções, tem os nossos calçados que estão prontos e que, claro, as pessoas adoram. Muitas vezes a gente acerta, né, o que a pessoa está buscando, ela compra. Ainda assim, eles são fabricados após a compra, porque o nosso modelo de negócios, ele é sob demanda para que não tenha desperdícios, para que a gente tenha uma produção mais sustentável, mais consciente. Mas, dentro da Lei Scarpin, no ano passado, a gente trouxe essa oportunidade de realmente criar, da mulher trazer ali toda a identidade dela para esse calçado único. E até complementando para as empresárias que estão nos assistindo, eu falo muito sobre isso. Você acha muitas vezes que para você ter um posicionamento mais premium ou de luxo, você tem que ter um grande investimento, e não é sobre um grande investimento. Claro que o dinheiro importa para você investir, para você alcançar mercados, mas o que mais importa é você realmente ser autoral, que é mais do que original.
Original vamos pegar nosso próprio ser humano. Nascemos originais de fábricas e somos construídos de essência e de vivências. E ali a gente vai se moldando e tendo a nossa identidade. Então, a minha história, a história da Vanessa é única, é autoral. E essa linha editorial que muitas empresárias não conseguem visualizar. E o luxo traz isso. Então, olha só, é uma estratégia que exige muito mais de criatividade do que muitas vezes de recurso, né, Vanessa? Me corrige se eu estiver errada aqui. Não, concordo plenamente. É claro que o mercado do luxo, ele vai te exigir, né, alguns investimentos. Com certeza. Né? Assim, não adianta nada você ter o melhor calçado se você vai entregar esse calçado numa caixa, enfim, né? Então, com certeza, a caixa que você vai usar, todo o processo, né? Você precisa fazer mais investimentos porque toda a experiência da sua cliente, ela tem que entregar o algo a mais, né? A cliente que paga 3, 4, 5, 10 vezes a mais num produto, ela está esperando algo diferente. Mas, ao meu ver, o que realmente faz a diferença, como é o nosso caso, é a gente ter, de fato, a nossa essência, a gente ter a nossa linha e a gente não se corromper. Né? Eu vou dar o exemplo da própria Lei Scarpin. O nosso calçado, ele é bipartido. E ele é bipartido sempre. A gente já fez várias collabs, a gente trabalha com outras marcas, enfim, com outras pessoas, a gente cria sapatos para empresas, mas sempre com a nossa identidade. Porque isso é o que faz a gente ter coerência no nosso discurso, coerência na nossa entrega. Eu digo que o nosso calçado ele é confortável. Tudo bem, cada pé é diferente. Eu vou acertar 100%? Não, ninguém acerta 100%. Mas com certeza a maioria das minhas clientes, quando vestem um Lei Scarpin pela primeira vez, o que elas sentem é conforto. E isso precisa acontecer, né? Senão só são discursos, né? Sem consistência, Exato. sem coerência. E o luxo, com certeza, é o que menos aceita isso, né? O luxo, ele exige que você tenha essa coerência. Perfeito. E os modelos bipartidos da Lei Scarpin representam a dualidade feminina, força e sensibilidade, razão e intenção. Como a dualidade aparece na mulher contemporânea que ocupa espaços de poder. Então, quando eu decidi trazer uma identidade muito forte para a nossa marca, porque construir uma marca de consumo é muito desafiador, né? E a gente competir, imagina, o mercado calçadista brasileiro, ele é liderado por grandes grupos e é muito difícil você competir, né? A gente estava falando de investimentos, né? Qual seria um investimento para você construir uma marca de massa, uma marca que, né, possa competir com os grandes grupos? Então, quando eu resolvi criar calçados, eu sabia que eu tinha que ir para um outro caminho, autoral, slow fashion, com uma identidade muito forte e que as mulheres realmente se conectassem com a história, né, que eu estava criando para aquela marca. Então, eu entendi que a mulher contemporânea que veste um Scarpin, que quer se representar através desse calçado, ela hoje já se permite liderar de uma maneira diferente, né? Ela permite trazer aquelas características femininas que durante muito tempo não eram aceitas numa liderança. Hoje nós podemos ser muito estratégicas, mas ao mesmo tempo sensíveis. Podemos trazer isso para as nossas empresas, para os nossos negócios, para a nossa liderança. Então, através do nosso bipartido, a gente representa essa mulher contemporânea que traz a nossa força, mas a nossa sensibilidade ao mesmo tempo. Então, eu entendo que dessa maneira, ao mesmo tempo que a gente tem essa marca que é altamente reconhecida, né, no sentido que se você entra num ambiente com Lei Scarpin, as pessoas que conhecem a marca vão te reconhecer como uma mulher Lei Scarpin. Ao mesmo tempo, a gente traduz esse momento que as mulheres exercem hoje, né, na liderança, enfim, na sua vida, porque a gente traz muito também a liderança, atrela muito ao empresarial, né, ao mercado de trabalho, mas nós somos líderes em várias esferas da nossa vida, e as mulheres não necessariamente só são líderes se estão no mercado de trabalho, se estão ganhando dinheiro ou se estão empreendendo, né? Eu acho que as mulheres são líderes em muitas frentes e também não quer dizer que porque ela não trabalhe, que ela não possa usar um Scarpin. Né? Então, eu entendo que essa liderança, ela ocupa aí vários lugares. E te posiciona de uma forma também bem diferenciada, porque quando tu traz um produto bipartido muito ruptivo, né, dentro do mercado,
te posiciona e te deixa mais nichada ali dentro. Eu vejo marcas assim também que se perderam um pouco, que eram mais autorais e depois se tornaram mais globalizada e tipo, eu perco já o interesse, porque eu tenho uma personalidade mais introspectiva, gosto de diferenciado, se tá todo mundo usando já não quero mais usar, eu gosto de ser mais memorável, de ser estrategista. Então quando uma mulher busca um sapato bipartido, ela também quer se posicionar. Ela, com certeza. Obviamente que reflete a personalidade dela ali, mas olha que interessante, olha que bom gosto. Ninguém tem um calçado como esse, Scarpin bipartido, e faz todo sentido na minha visão. No universo do luxo, muitas vezes o que torna um produto realmente extraordinário não é o que parece, mas o que está por trás. O processo de cuidado, de conhecimento. O que existe em um Scarpin, que é a lei Scarpin, que existe na lei Scarpin, que poucas tem, né? Qual que tu considera aí os diferenciais da marca? Eu concordo plenamente que o luxo, ele tá no que não é dito muitas vezes, né? Naquilo que a gente capta de uma maneira muito diferente, muito sutil. E eu entendo que a Lei Scarpin, muitas vezes, talvez, não consiga traduzir tudo que a gente traz no nosso produto, digamos, né? E claro, na nossa experiência também, até porque somos uma marca nativa digital, permanecemos digitais, então a gente, né, a nossa cliente, ela compra sem experimentar o nosso calçado. Claro que ela pode trocar, raríssimas vezes aconteceu ao longo desses quase 10 anos de marca, mas eu entendo que muitas vezes, né, o cuidado que tem por trás de cada criação, na escolha de cada material, na escolha de cada detalhe, né, a gente tem vídeos da nossa fabricação, da nossa fábrica, que é composta por artesãos que estão fazendo tudo à mão. Então, acho que tudo isso, muitas vezes, só é realmente percebido quando você calça ou quando você pega na mão. Então, quando você se torna, de fato, uma cliente. Mas um detalhe super importante que eu pouco falo até, nós fizemos no início da marca um estudo do pé da mulher brasileira. Eu ia perguntar sobre isso. Tava aqui na minha mente. A nossa forma é nossa. Nós criamos a nossa forma. Sim. No Brasil, a gente tem um instituto de calçados em Novo Hamburgo, super renomado, reconhecido mundialmente, que nos apoiou nesse estudo. Então, nós trouxemos essa tecnologia para que a gente, de fato, pudesse criar uma forma específica para atender o nosso pé. Né? Porque nós somos muitas coisas no Brasil, e dentro né? da moda é um dificultador isso, até para roupas, né? Principalmente assim, roupa, né? Calçado eu também sinto essa dificuldade. Tem gente até que tem um pé um pouquinho maior que o outro. Sim, eu tenho um pé maior que o outro. O meu é mais fino, tem coisas que o calcanhar fica caindo, não dá para usar, dependendo da modelagem. A roupa também, não temos um padrão dentro do Brasil, né? Então é complicado. É um P38 que eu daria um 36. A mesma coisa com o calçado. Então esse padrão já deixa a pessoa muito mais segura, né, Sim, Vanessa? Muito mais. Acontece de uma cliente, às vezes, num salto mais baixo, mudar o tamanho, porque quando a forma desce, ela cresce um pouquinho. Então, provavelmente, essa cliente, ela já é um tamanho meio ponto, né? Então, quando desce, precisa ser um pouquinho menor, por exemplo. Mas é raríssimo. E nós já temos esse conhecimento também. Então, a gente orienta, a gente tem esse atendimento muito próximo. Porque a gente está entregando uma experiência diferenciada. Você não está comprando um calçado qualquer, né? Então, esse atendimento, ele também está ali presente na nossa experiência com a nossa cliente. Mas 95% das vezes, o seu tamanho vai ser sempre o seu tamanho. Porque, de fato, a gente tem uma forma que é a mesma para todos os nossos modelos, botas que a gente faz no inverno, as sandálias que a gente faz no verão, como coleções pontuais, sempre vai ser o mesmo tamanho. Começa então, a partir de qual numeração? A gente trabalha do 33 ao 44. Perfeito. E existe um momento na vida de uma mulher, que ela percebe que não está mais apenas caminhando, ela está marcando território. Você acredita, Vanessa, que a forma como ela se apresenta, inclusive através de algo tão simbólico como o sapato, o Scarpin, no caso, influencia nessa percepção? Sim, total, né? Total. Eu entendo, inclusive, que chega um momento da vida, até antes da gente iniciar, que eu estava conversando nos bastidores, principalmente da mulher madura, né?
Não que uma mulher mais jovem não possa ter essa percepção mais cedo. Eu acredito que eu mudei ao longo do tempo, mas desde muito jovem eu também tinha essa vontade de não aceitar aquilo que me era imposto, né? De buscar, de ser questionadora, de fazer as perguntas e de entender qual de fato seria o meu papel, né? Enfim, como mulher, no momento que eu decidi esposa, ser mãe ou não, né? Porque também temos opções. Então eu entendo que o vestir, né, e o sapato, obviamente, ele tá totalmente ligado a esse lugar de construir o nosso território, né? De construir a nossa percepção de nós mesmas, expressar isso de uma maneira coerente com aquilo que nos faz bem, que nos representa. E aí a gente começa, né, a marcar esse território com a nossa personalidade, com a nossa intencionalidade. E eu fico muito feliz de perceber que a Lei Scarpin, ela representa isso para as nossas clientes, porque a minha ideia nunca foi criar mais uma marca de consumo, mais uma marca de sapatos, né, só para você ter mais um sapato no seu armário, no seu closet. Não é isso que me representa. Não é dessa maneira que eu consumo e não gostaria de trazer isso para as mulheres. Ao contrário, né? Você poder, de fato, escolher aquilo que vai te apoiar no teu caminhar, nas tuas decisões, na tua história, na construção, né, da sua história, do seu território. Então, eu entendo que sim. E essa construção desse território tem muito relação com essa parte que vocês desenvolveram também do tamanho do salto, né? Porque, realmente, às vezes eu quero usar um sapato como um Scarpin, sempre fui a vida toda, não me cabe mais eu andar com um salto tão alto, ou, de repente, para uma ocasião especial, como uma noiva. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, a gente dá essa liberdade para a mulher de escolher o salto, não só a altura do salto, mas o tipo do salto, né? Nós temos mulheres mais maduras que hoje já não querem mais usar um salto fino, já preferem um salto bloco, um salto redondo. Então, como nós fazemos tudo sob demanda e também temos ali a nossa forma, né? Eu digo, a gente tem o nosso ateliê ali preparado para receber essas personalizações ao longo, né, da nossa produção. Toda segunda-feira, hoje é o dia que a gente inicia a produção. Toda segunda-feira a gente inicia a produção dos pedidos que recebemos na semana anterior. Então hoje a gente começa essa criação, essa montagem, e aí a gente dá essa liberdade para a mulher. Eu quero aquele modelo porque eu amei daquele jeito, mas poxa, eu não queria o salto 9. Eu quero para uma ocasião onde eu sei que se eu estiver num salto 6, eu vou me sentir mais confortável, vou aproveitar mais o momento, a noite, o dia, a tarde, enfim, né? O que ela precisa que aquele sapato dê para ela como base, como apoio, como sustentação para aquele momento, né? Então a gente permite realmente que isso aconteça. E para encerrar, eu quero contextualizar que na moda, a gente, quando conhece muito o nosso estilo, a gente vai fazendo essa assinatura do estilo próprio. E também repetir certos padrões cabe muito. Eu falo bastante da Carolina Herrera, que usa a camisa como estratégia de estilo. Bono Vox, que usava o óculos. Karl Lagerfeld, que, né, era uniformizado da cabeça aos pés. Então, assinar o seu estilo também é repetição de padrão. E para mim, o que sempre eu amei, se eu tivesse que usar de uniforme, é um blazer, uma boa calça jeans, uma camisa e um Scarpin. Vanessa, dentro do teu armário, eu sei que tu deve ter uma boa coleção de Scarpins. Se tu hoje tivesse que salvar apenas um para ser o padrão, né, que tu repetiria, esse Scarpin aqui vai ser o que eu vou usar como minha assinatura. Qual deles você iria eleger? E mais, para você que está nos assistindo, isso eu improvisei agora, tá? Quando for ao ar, vocês vão nos stories da Lei Scarpin, que vocês vão ver que a Vanessa vai mostrar esse calçado que ela vai eleger agora. Tô curiosa, qual que é? Não é o que eu tô usando hoje. Eu ia escolher o Scarpin Helena, por alguns motivos. O primeiro, porque ele é homenagem à minha filha, porque a gente dá nome de mulheres importantes em todos os nossos modelos, então todos eles carregam ali o nome de uma mulher inspiradora. E o Helena, o Scarpin Helena, ele é uma homenagem à minha filha, Ana Helena, então eu com certeza ia escolher ele. Mas também porque ele representa muito a marca, ele foi o nosso primeiro lançamento, até hoje ele é o nosso best-seller, ele é o Scarpin que as celebridades usaram, né? Eu falei de conforto, eu falei de
desconforto. A Marília Mendonça fez uma live com um Scarpin nosso por 5 horas, né? Então ele tem uma simbologia muito forte para a marca, por ele ser preto e branco, e para nossa história, e porque eu tenho certeza que eu ia usá-lo com a calça jeans, com um blazer, com vestido, com qualquer look. E eu adoro, meu preferido vai ser meu próximo Scarpin, com certeza. Vanessa, eu quero te agradecer imensamente por trazer essa história, essa trajetória maravilhosa da tua empresa, tão autêntica, autoral e, assim, bem direcionada a uma mulher específica e que me enche muito os olhos e que a gente traz realmente algo construtivo para o visual dela, para o momento da sua vida, né? Uma construção. Então, muito obrigada por vir ao Conversas Caras. Deixa teu @ aí também para o pessoal te seguir. E muito obrigada pela presença. Obrigada a você pelo convite. Adorei estar aqui contigo e conversar sobre o que eu mais amo fazer. O @ da marca é Le Scarpin Oficial e o meu, Vanessa Rouvier. Se puderem me seguir, eu vou adorar. Obrigada e até o próximo episódio.